Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo. Provavelmente o último vídeo do ano, infelizmente. Hoje já é dia 15, então não sei se vai dar tempo de eu gravar mais nada. O vídeo de hoje é sobre um assunto que eu acho muito interessante. É uma das coisas mais importantes que eu aprendi nos últimos anos estudando e trabalhando com desenvolvimento de software. E o assunto é limites. Sim, limites. É algo bem abstrato mesmo. Em inglês, talvez você já tenha visto o conteúdo de arquitetura falando sobre boundaries, boundary context, e é mais ou menos disso que eu vou falar. Não é exatamente sobre domain-driven design, não é sobre clean architecture, não é sobre ports and adapters, não é sobre uma arquitetura, um tipo de arquitetura especificamente. É sobre arquitetura de software em geral e sobre o conceito de limite. Esse é um assunto que eu acho um pouco difícil de falar sobre, porque ele é muito abstrato. Então, quando a gente fala de limite, o que a gente está falando exatamente? Depende. A definição de limite é variável. Mas, por exemplo, aqui eu tenho fisicamente limite. Bem aqui tem um rebatedor branco, bem aqui tem um softbox, aqui tem uma mesa. Existem limites físicos. Quando a gente pensa em software, quando a gente pensa em, por exemplo, você tem uma aplicação e você tem uma integração com um terceiro, você tem ali também um limite físico. Você está integrando com algo em outra rede. Você tem uma chamada de rede de distância. Então existe ali um limite. E a definição de um limite no seu software vai depender também da sua visão. Se você está numa visão macro, você vai ver certos limites. Se você está numa visão mais micro, você vai ver diferentes limites. E eu acho que essa conversa é muito interessante porque você estar ciente dos limites, das bordas no seu software, é muito, muito, muito importante. Então, bora pegar um exemplo aqui. Bora pegar como exemplo uma plataforma de e-learning. Então, um site em que você consegue comprar cursos, que você consegue ver os cursos que você tem, você consegue acessá-los, ver as aulas, tem um painel de pagamentos para você controlar o cartão que você está usando, ver os seus pagamentos passados, etc, etc, etc. Numa visão bem macro, a gente consegue ver limites entre esses módulos. Então você tem um módulo, por exemplo, de pagamentos, você tem uma divisória, talvez limite não seja a melhor palavra, talvez borda seja uma palavra melhor, mas eu uso borda para uma outra coisa. Então você tem um sistema de pagamentos, você tem um limite ali, você tem um sistema, por exemplo, que a gente vai chamar, sei lá, de centro de aprendizado, que é onde tem as aulas, os cursos, onde você consegue assistir, medir o seu progresso, etc, etc, etc. E talvez você tenha também um outro módulo de compras, que está atrelado ali em pagamentos, mas é onde você vê o curso que você está comprando, enfim, clica em comprar, etc. Então você consegue criar esses limites artificiais, eles são abstratos, você não tem de fato um limite físico, mas você consegue criá-los. E o que eu acho muito importante é você conseguir introduzir esses limites no design do seu código. Quando a gente fala de um projeto, quando você pega algo como Laravel, Rails, Django, Node, etc., Sales, que seja, ou Adonis, a gente geralmente agrupa as coisas no nosso projeto por tipo. Então talvez você tenha um diretório para os seus e-mails, você tenha um diretório para os seus controllers, você tem um diretório para os seus models. Você não tem esses limites, está tudo meio que um pouquinho bagunçado. O agrupamento é por tipo. Uma forma muito legal de introduzir limites é começar a agrupar por módulo. Esse é um exemplo só, não é o único jeito, mas é o exemplo que eu vou usar. Então talvez você pode ter ali o seu módulo de centro de aprendizado bem definido, você pode ter o seu módulo de pagamento bem definido. Eu queria falar billing, mas eu não sei exatamente qual a tradução, porque eu não estou falando do fato de pagar, mas o lugar onde você consegue gerenciar seu cartão de crédito, ver seus pagamentos passados, etc. Você pode também ter um módulo de pagamento, onde você... Não sei, esse não é o melhor nome, mas um módulo onde você consegue comprar cursos, por exemplo. E você consegue estruturar isso para o seu próprio código como diversos diretórios. E cada módulo tem tudo que é referente a ele. Então, no módulo, no Learning Center, no seu centro de aprendizado, você vai ter os modelos relacionados àquilo. Então, por exemplo, lesson, course, esse tipo de coisa. Você vai ter os e-mails relacionados
aquele módulo, e você começa a agrupar as coisas por contexto. Ao invés de você ver todos os controllers, todos os módulos, você começa a pensar por contexto. Um exemplo muito bom de limite também são microserviços. Quando você tem uma arquitetura de microserviços, você tem, novamente, uma chamada de rede de distância. Então, você tem essa barreira muito bem definida. Você não tem como simplesmente ir em outro microserviço. Você tem que fazer uma chamada de rede, receber uma resposta, ou, por exemplo, se for event-driven, você tem que emitir um evento, enfim. O ponto é, você tem um limite muito bem definido porque você vê no código. Você vê que se a gente estivesse falando de uma arquitetura de microserviços, por exemplo, em que o Learning Center é um serviço e que o de pagamentos é outro serviço, você ia ver que eles são projetos diferentes. Então você tem uma barreira física, por assim dizer, muito bem definida. Mas você pode fazer o mesmo com monolitos. Você tem como colocar essa barreira, como no exemplo que eu dei. E quando a gente fala desses limites, desses módulos, desses contextos, uma coisa muito interessante, que para mim é uma das coisas mais importantes, é pensar em como esses módulos se comunicam. Isso vale também para microserviços, porque microserviços são sim limites. Você tem módulos diferentes se comunicando. Eles não estão no mesmo repositório, eles estão separados, eles estão em outra parte da rede, estão em outra rede no caso, mas você tem limites, você tem que comunicar-se entre si, seja usando o gRPC, seja através de eventos, mas tem que haver essa comunicação. E a comunicação entre esses limites, entre esses módulos, é uma parte-chave para o ponto que eu quero chegar, que é sobre acoplamento. Quando a gente trabalha com módulos, num monolito modular, por exemplo, o que a gente quer é que cada módulo seja o mais independente possível. Então, você quer que um time consiga cuidar ali do módulo do centro de aprendizado tranquilamente, que outro time consiga cuidar do módulo de payments, por exemplo, e que isso não gere um problema. E para isso você precisa de um grau baixo de acoplamento entre esses módulos. Mas, obviamente, eles têm que se comunicar. Então, um exemplo bobo aqui do da minha cabeça. O Learning Center tem que se comunicar com o Payments, por exemplo, para ver se o usuário tem acesso a um curso. Ou então, quando o usuário compra algo, pensando da outra forma, quando o usuário compra algo, o módulo de Payments tem que se comunicar com o Learning Center para ativar o curso para aquela pessoa. Então, existem várias formas de fazer isso, isso é um exemplo. Mas o ponto é, você tem essa comunicação entre esses contextos. Limite não é uma palavra muito boa, estou repensando aqui no meio do vídeo, não vou regravar isso. Mas quando eu falo boundary em inglês, não traduz exatamente para esse limite que eu estou usando aqui no vídeo. Então eu vou falar de uso da palavra módulos a partir de agora para me referir a isso. Mas essa comunicação entre módulos, ela tem que ter um jeito bom de se comunicar para que você evite estar muito acoplado a outros módulos, porque acaba perdendo sentido. Tá, para falar disso aqui, eu acho que uma explicação visual faz mais sentido. Então isso aqui é de uma palestra que eu estou preparando, então os exemplos são um pouquinho diferentes, mas vamos lá. Imagina que numa aplicação normal, a gente já falou ali de limites, como por exemplo uma API, ou então vários microserviços se comunicando. Você tem limites bem definidos. Numa aplicação monolítica normal, é comum a gente ver isso aqui. Então, pegando de exemplo, a gente tem um módulo de produto, um módulo de warehouse, que é estoque, e um módulo de shipping, que é envio. Então, você tem, por exemplo, o módulo de produto se comunicando com o módulo de estoque, talvez para ver se um produto está disponível, ou então para informar o estoque que um produto foi vendido e a quantidade deve ser diminuída. Você tem, por exemplo, o módulo de estoque se comunicando com o módulo de envio, talvez para informar que algo deve ser enviado. E você tem também, por exemplo, o módulo de envio se comunicando com o módulo de produtos, para talvez informar que um produto foi enviado. Se bem que nesse caso faria mais sentido se comunicar com talvez um módulo de pedido, mas isso não é o ponto aqui. Então muitas vezes a gente vê isso jogado pela aplicação, mais comum. Jogado foi um termo ruim, mas como eu falei, agrupado por tipos. Então você tem vários módulos que vários serviços, várias classes, enfim. Vários pedaços que pertencem a um módulo, mas que estão distribuídos pela aplicação. Então, talvez no mesmo diretório você tenha alguns módulos que pertencem ao módulo de produto, alguns módulos que pertencem ao módulo de envio. Eles estão na mesma pasta. E por assim vai em todos os diretórios dessa aplicação.
O que é interessante de ver aqui é que esses módulos estão se comunicando entre si, geralmente, sem seguir nenhuma regra. Então você tem cada coisa se comunicando com coisas de diferentes módulos, sem seguir nenhuma regra, só mandando e recebendo mensagens, passando mensagens. Isso aqui é problemático. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é começar a pelo menos pensar nisso aqui, implementando esses limites. A gente não precisa necessariamente colocar isso no código, mas a gente pode ao menos pensar, opa, isso aqui faz parte do módulo de produto. Já isso aqui faz parte do módulo de estoque. Você tem como fazer esse mapeamento, pode até ser mental, mas é importante para esse raciocínio. E quando você divide isso dessa forma, a gente tem mais ou menos isso aqui. Então a gente tem os módulos bem delimitados, a gente tem essa separação bem clara, não é uma separação física, tá tudo junto ainda, mas a gente tem essa separação mental, ajuda a gente a pensar. Ainda assim, a gente vê que, por exemplo, o módulo de produto continua se comunicando diretamente com o módulo de estoque, e o módulo de estoque continua se comunicando com o módulo de envio. E quando você começa a delimitar os seus módulos, por exemplo, quando você começa a pensar desse jeito, você começa a ver cada módulo como uma mini aplicação. Então, eu gosto de usar o exemplo de que no centro dessa mini aplicação, você tem essas regras de negócio. Você tem o que de fato faz aquilo funcionar, as regras de negócio mesmo. E às vezes você tem comunicação indo do centro de uma mini aplicação de um módulo até o centro de um outro módulo. Então, eu gosto de dar o exemplo de que é como se você mandasse uma mensagem para uma outra cidade, então você manda um mensageiro. O mensageiro precisa entrar na cidade e encontrar o prefeito para dar essa mensagem. Tá, eu não sei se isso fez tanto sentido falando em voz alta, mas eu espero que você tenha entendido. Então, o problema aqui é que a gente pode acabar gerando um acoplamento muito grande. O módulo de produto sabe muito do módulo de estoque, o módulo de estoque sabe muito do módulo de envio. Se a gente parar para pensar rapidinho em microserviços, ou até na integração de uma API externa, dá para ver que a gente não tem esse problema, porque a gente não tem acesso ao outro módulo, ao modo com o qual a gente está se comunicando. Quando você integra com o Stripe, por exemplo, você não tem acesso à implementação interna do Stripe, às classes usadas pelo Stripe. Você tem acesso a uma porta, a uma entrada. No caso, uma API HTTP. É isso que você tem acesso. E aí é muito comum, inclusive, a gente escrever adaptadores para enviar essas mensagens para o Stripe de uma forma que o Stripe entenda, porque a nossa aplicação usa uma linguagem, não linguagem, mas um idioma, por assim dizer, e o Stripe usa outro idioma, então você tem que ter um tradutor ali no meio para mandar essa informação para o Stripe de uma forma que ele entenda. E o Stripe também responde usando um outro idioma. Pode ter coisa parecida, mas geralmente não é a mesma linguagem, o mesmo idioma que a sua aplicação usa internamente. Então é muito comum a gente ter uma camada ali no meio que funciona como um tradutor. Ele passa essas mensagens e recebe e traduz elas, para que ambos entendam. E a gente consegue fazer essa mesma lógica, implementar essa mesma lógica na nossa aplicação. Se a gente pensar em cada módulo como uma pequena aplicação, a gente consegue também se comunicar apenas com as bordas dos módulos. Então, o módulo de produto, por exemplo, ele não tem que ir lá dentro do módulo de estoque. Ele pode se comunicar com uma portinha ali na borda do módulo de estoque, e aí o próprio módulo de estoque é responsável por lidar com essas implementações internas. Assim como o Stripe faz quando a gente bate numa API deles. A gente não tem acesso à implementação interna deles, está tudo abstraído. A gente só baixa naquela API e eles dão uma resposta. A gente não tem muito interesse em como é que aquilo foi feito. E dá para pensar do mesmo jeito nas nossas aplicações. Então, o módulo de produto, por exemplo, não precisa ir lá dentro do módulo de estoque. Ele pode ir ali num contrato que vive na borda do módulo de estoque, isso aqui é muito importante. Então, não está na regra de negócio, está na bordinha. E ele fala assim, opa, estoque, é o seguinte, eu preciso que você anote aí que esse produto foi vendido, então tem que diminuir a quantidade em estoque. E o módulo de produto não precisa saber como é que isso é feito. Ele pode seguir um contrato e esse contrato vai garantir para a gente estabilidade, a gente vai garantir que isso não vai quebrar do nada, você tem um contrato sendo seguido para passar mensagens. E eu quero reforçar aqui o termo passar mensagens, porque é isso que a gente está fazendo, passando mensagens de um lado para o outro, entre módulos, entre objetos. Então você baixa ali, fala isso, e aí essa portinha na borda do módulo, nesse caso a gente está falando do estoque, ela é responsável
por deferir essa chamada, passar essa mensagem internamente para o módulo de uma forma que esteja no idioma dele, que ele entenda, e ele faz o que tem que ser feito, e essa portinha devolve uma mensagem de resposta. Então a gente reduziu bastante o acoplamento, porque agora o módulo consegue falar o próprio idioma dele sem ter que se preocupar com os outros módulos, e a comunicação é feita dessa forma. Dessa vez o mensageiro foi ali na portinha da cidade, falou com alguém, passou uma mensagem, essa pessoa traduziu, mandou para o prefeito, mandou de volta para o mensageiro, traduzida para ele entender. Então é assim que eu gosto de pensar em comunicação entre módulos, entre limites. A gente chama isso de cross-boundary communication. Não sei se ficou clara essa explicação. Eu vou tentar fazer um outro vídeo falando de adaptadores e portas, que eu acho que encaixa bem nisso. Mas o que eu quero mostrar com esse vídeo é que só de você pensar em limites, em módulos, em contextos, e como você está passando essa mensagem entre os módulos, já faz muita diferença. E independente de você seguir uma estrutura de pastas modular ou não, você também tem como fazer isso em qualquer estrutura que seja. Óbvio que às vezes é mais difícil de ver no código esses limites, mas eles ainda estão lá. Eles podem estar um pouco obfuscados, um pouco confusos, um pouco apagados, mas você tem como construir esses limites porque eles são, no final do dia, abstratos. E eu lembro que eu falei disso no Twitter uma vez, alguém me perguntou, mas o que impede o módulo A de se comunicar com o centro do módulo B, de ir direto na implementação? Bom, nada impede. Mas se você for, assim, se tem alguém agindo de má fé, se tem o que a gente chama de bad actor, você é um problema maior. Então, o seu time tem que entender como é que o sistema funciona e tem que ter um padrão de como você faz essa comunicação. Mas o ponto do vídeo, mais do que falar de como você organiza o código ou como você divide o código, etc., é sobre como você passa mensagens entre partes do seu sistema. É isso que eu acho interessante. É como você garante consistência, é como você garante que um pedaço do sistema consegue entender o outro sem estar muito acoplado. Quem me segue aí sabe que eu não sou uma pessoa que acredita em 100% de desacoplamento. Eu não sou aquele cara que acredita que tudo tá um flip, né? Qual a palavra? Uma batida de interruptor para trocar um driver, por exemplo. Eu não acho que é tão simples. Mas eu acho que tem sim como você pensar em abstrair as coisas suficientemente e pensar conscientemente nessa transferência de mensagens entre partes do seu sistema para garantir que você vai ter um sistema menos acoplado, em que as mensagens fazem sentido e em que cada módulo ou domínio, o que quer que você queira chamar, cada unidade de negócio tem as suas próprias regras e fala a sua própria linguagem, em que um time consegue entender o que está acontecendo ali de forma bem fácil e assim direta. E que essa comunicação entre módulos é feita também de uma forma consciente. Eu acho que essa é a palavra. Então, muitas vezes você não vai fazer isso. Muitas vezes você vai se comunicar direto com o módulo, você não vai ter um contrato. E tudo bem, eu mesmo não faço as coisas sempre assim. Mas você estar consciente das mensagens que você está passando em diferentes partes do sistema, mesmo que não haja esses limites claros, mesmo que você não esteja num sistema em que você tem uma divisão por módulos, por exemplo, você estar ciente que você está trafegando mensagens entre pedaços diferentes do sistema já vai te ajudar muito a pensar em como desenhar esse sistema. Bom, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Se não fez, deixa aí nos comentários. Se ficar muito ruim, eu vou regravar isso. Mas é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E deixa aí nos comentários se fez sentido, se não fez. E se vocês gostaram do vídeo. Valeu, a gente se vê na próxima.